Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Havendo número regimental, solicito ao primeiro secretário leitura da ata da sessão anterior. Ata da 12ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Itaberá, realizada em recinto próprio aos 4 dias do mês de maio do ano de 2015, sob a presidência do vereador Pedro Geraldo Novaes de Macedo. Havendo número regimental, constatou-se a presença dos vereadores Odair Oliveira Mota, José Pedro dos Santos, Everaldo Aparecido de Carvalho, Antônio Camargo de Oliveira, Jair Briane Sobrinho, Pedro Rodrigues Lobo, Patrícia Luiz da Silva Souto Vilela e José Vanderlei Barreira. O senhor presidente declarou aberta a sessão e, proferindo as palavras sob a proteção de Deus, deu início aos trabalhos e solicitou ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior, que, após lida, foi discutida e aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes. Como matéria para o expediente, foram lidas as indicações de número 37 a 39. Na sequência, foram lidos os seguintes projetos de lei de autoria do Executivo. Número 15, que aprova o Plano Municipal de Educação e da outras providências. Número 16, que institui o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo nas modalidades de medidas socioeducativas de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade, destinado aos adolescentes que pratiquem atos infracionais e da outras providências. E número 17, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do município para o exercício de 2016 e da outras providências. Todos esses projetos foram encaminhados à análise das comissões. Não havendo mais matéria para o expediente, a palavra ficou livre e, após seu uso, passou-se para a ordem do dia. E não havendo matéria a ser deliberada, novamente a palavra ficou livre e, após seu uso por alguns vereadores, encerrou-se a sessão, do que, para constar, eu, José Vanderlei Barreiro, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será devidamente assinada. Coloque em discussão a ata. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão e contrários se levante. Está aprovada a ata. Com matéria para o expediente, solicito a leitura das indicações do número 40 a 44. Indicação número 40/2015, de acordo com o que preconiza o regimento interno em seu artigo 151 dessa Casa de Leis e ouvido do outro plenário, indica o Executivo para que o mesmo providencie, junto ao setor competente, a instalação de uma academia ao ar livre no Banco da Terra Engenheiro Maia, mais precisamente nas proximidades da Associação Tupã. Justificativa: os moradores necessitam da academia para a prática de exercícios e a Associação Tupã CNPJ disponibiliza de local para a instalação da mesma, que será muito bem-vinda pelos moradores. Sala de sessões, em 4 de maio de 2015, Pedro Geraldo Novaes de Macedo, vereador. Indicação número 41/2015, de acordo com o que preconiza o regimento interno em seu artigo 151 dessa Casa de Leis e ouvido do outro plenário, indica ao Executivo para que o mesmo providencie, junto ao setor competente, a recuperação da estrada que liga a SP-259 ao sítio do Senhor Lazinho, bairro da Água Amarela, município de Itaberá. Justificativa: a referida estrada está completamente esburacada, dificultando o transporte de alunos e principalmente o escoamento da produção de alimentos, pois ali são recolhidos os produtos do projeto de aquisição de alimentos, PAA. Sala de sessões, em 5 de maio de 2015, Everaldo Aparecido de Carvalho, Balinha, vereador. Indicação número 42/2015, de acordo com o que preconiza o regimento interno em seu artigo 151 dessa Casa de Leis e ouvido do outro plenário, indica ao Executivo para que o mesmo providencie, junto ao setor competente, a recuperação da estrada da ferrovia até o distrito de Engenheiro Maia, município de Itaberá, São Paulo. Justificativa: a referida estrada encontra-se completamente sem condições de tráfego, causando muitos transtornos aos usuários, pois ali passam os transportes de alunos, de madeiras, etc., necessitando urgentemente de sua recuperação. Sala de sessões, em 5 de maio de 2015, Everaldo Aparecido de Carvalho, Balinha, vereador.
Indicação número 43/2015, de acordo com o que preconiza o regimento interno em seu artigo 151 dessa Casa de Leis, e ouvido do outro plenário, indica ao Executivo para que o mesmo providencie junto ao setor competente a substituição da ponte da Gorvila 2 por tubos de concreto, município de Itaberá. Justificativa: a referida ponte está em condições precárias e, como ela é muito utilizada pelos moradores, e com isso precisa de muita manutenção, ficando muito caro aos cofres públicos. E com a substituição da mesma por tubos de concreto, o problema seria resolvido. Sala exceções, em 6 de maio de 2015, Patrícia Luiz da Silva Souto Vilela, vereadora. E indicação número 44/2015, de acordo com o que preconiza o regimento interno em seu artigo 151 dessa Casa de Leis, e ouvido do outro plenário, indica o Executivo para que o mesmo providencie junto ao setor competente para que se faça o transporte dos cilindros de oxigênio até a casa do paciente que se encontra enfermo no município de Itaberá. Justificativa: muitos pacientes que fazem uso de oxigênio em suas residências, quando se esvazia, a Prefeitura substitui o cilindro, mas não o leva até a residência do doente, e muitas vezes a maioria são carentes e não conseguem ir até o hospital para retirar o cilindro, chegando a ficar dias sem oxigênio e comprometendo ainda mais sua saúde. Sala de sessões, em 7 de maio de 2015, Antônio Camargo de Oliveira, vereador. Não havendo mais matéria para o expediente, deixa a palavra livre ao vereador que dela queira fazer uso. Não havendo matéria para a ordem do dia, deixo novamente a palavra livre ao vereador que dela queira fazer uso. Senhor presidente, nobres vereadores, nova vereadora Patrícia, senhor e senhora aqui presente, eu queria comentar um pouco sobre alguns comerciantes que trouxeram até a minha pessoa a denúncia de que cães vadios estão sujando muitas calçadas, principalmente em áreas de comércio, o que deixa uma situação bastante constrangedora para donos de padarias, bares, né, lojas que têm um trabalho enorme em ter que levantar de madrugada para limpar essas calçadas antes de abrir o comércio. Então, é preciso que se faça uma discussão para que se crie um local para apreender esses cães que não têm donos e que vagam pela rua trazendo esses transtornos. Eu quero fazer um comentário sobre a minha indicação, que também chegou a este vereador, várias denúncias em forma de reclamações de que dezenas de pessoas usam oxigênio para pacientes em suas residências. E quando acaba o oxigênio, a prefeitura fornece outro cilindro, só que não vai buscar o vazio e também não leva o cilindro com oxigênio. E a senhora chegou a ficar 3 dias sem oxigênio, quase levando a óbito. E as famílias, por falta de recurso, algumas, e outras por falta de achar transporte que faça esse transporte dos cilindros, têm uma dificuldade de estar mantendo seus familiares com vida e tratando em casa. Então é preciso que o prefeito Zé Caetano reveja essa medida, que, segundo a informação, é negado o trabalho de levar o oxigênio
o cilindro de oxigênio e de trazer o que está vazio, é norma do secretário da Saúde. Então, vamos pedir aqui para que o prefeito leve mais a sério essa questão, porque se alguém que usa o oxigênio em casa, através do cilindro, se vier a falecer, eu acho que o transtorno para a prefeitura vai ser muito grande. E será muito desagradável. É como se oferecer a comida para alguém que não consegue andar e essa pessoa não conseguir buscar essa comida pela distância que está. Eu acho que para quem doa o cilindro com oxigênio, fazer o transporte é o de menos. Espero que a compreensão do prefeito Zé Caetano e que mude essa atitude do secretário de Saúde, fazendo com que aqueles que peçam para que substitua o cilindro de oxigênio seja atendido prontamente. Eu quero também tratar de um assunto que chegou para mim, que é bastante constrangedor e muito triste para nós, que é a questão da família da Dona Maria, viúva do Tuca, e que tem a filha dela, a Dalva. Todos que conhecem sabem que a família tem problema, não são muito certos da cabeça, tudo mais. E eles são 2 moças e 3 rapazes na casa. O que está acontecendo é que os 3 rapazes, segundo relato de vizinhos, estão agredindo as moças, agridem a mãe deles, a Dona Maria, e que a Dalva, eles não deixam ela comer, e que ela tem caído na rua de fome, inclusive na sexta-feira da festa, foi levado ela carregada, que ela caiu para baixo da casa da minha mãe, e deram soro para ela no hospital, e ela acabou dormindo no hospital. Mas a informação que ela tem dormido aqui, na frente aqui da porta da Câmara Municipal, porque os irmãos, além de agredirem ela, não deixam ela entrar para dentro da casa. Então, é preciso que a assistência social dê mais atenção, que vá até a casa da Dona Maria, certificar desses fatos, para ver o que tem que fazer. O irmão dela, que saiu da cadeia, que estava recolhido por tráfico de droga, saiu mais violento ainda do que era. Então, está aqui, né, o registro do que essa moça está passando, que não é a primeira vez que ela tem caído na rua e não consegue se levantar. Tamanha fraqueza que ela tem. Assistência social indo fazer uma visita para a família, já vai ver o que é preciso fazer e como resolver esse problema. Quero fazer um comentário também sobre aquele fato lamentável que aconteceu no Paraná, onde a polícia agrediu os professores. Mais de 300 professores ficaram machucados. Tamanha violência usada pela polícia paranaense, por ordem do secretário da Educação e por ordem do governador Beto Richa. Eu vejo que o Beto Richa, que é o governador do PSDB, e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, eles estão tratando o movimento social de uma forma tão estranha, mas que é uma doutrina do PSDB. Não aceita ser cobrado e não valoriza o trabalho daqueles que educam os nossos filhos. Saber conviver com aquilo que está sendo cobrado e de maneira correta e justa, que até mesmo após o incidente, o governador Beto Richa reconheceu que é um direito dos professores,
mas depois que tinha feito a tragédia e cometido uma desgraça social na frente do Palácio do Governo. Eu vejo que manifestações, ela tem limite, né? Mas a ação daquele que tem o poder, ele tem mais limite ainda, porque ele tem a força. E quando se usa a força de forma desproporcional contra aqueles que estão desarmados, é inaceitável, porque os professores estão aí pagando para trabalhar, todo mundo sabe disso. Há um desincentivo aos jovens, aos filhos, em se formar em pedagogia, devido à classe não ser valorizada. Agora, pior é ser tratado como bandido, como marginais, aqueles que sabem educar. Isso tem que ser respeitado e tem que ser registrado. A Globo do Paraná ainda mostra o que o governo do Paraná está fazendo. A Globo de São Paulo não mostra o que o governo de São Paulo faz. Ele esconde e ninguém fica sabendo as barbaridades que acontecem. Senhor vereador. Pois não. No caso dos professores do Paraná, mostra algum fato positivo, que os professores conseguiram derrubar o secretário de Educação e o secretário de Segurança Pública, o Francisquini, que é um nome pesado, forte candidato do PSDB à Prefeitura de Curitiba agora no ano que vem. Os professores unidos, machucados, e está tão forte o movimento em prol dos professores que a sociedade abraçou, que eles estão tentando juridicamente fazer com que não seja promulgada a lei que banalizou lá a situação dos funcionários públicos do Paraná. E no estado de São Paulo, que eu só via como educador antigo aí, que participei de muitas greves, de muitos movimentos em São Paulo, Praça da Sé, Assembleia Legislativa, fui até Brasília uma vez, ainda com uma greve nacional, mas só nos tempos de Maluf que eu estou vendo o que está acontecendo no estado de São Paulo, de chegar a cortar o salário dos professores que já ganham pouco e em seus devidos direitos legais, constitucionais, ainda tiveram o salário do mês de abril cortado. Só que uma liminar está concedendo esse pagamento e ele vai ter que se virar e pagar o pessoal aí em questão aí urgente. E o bendito dissídio, ele não quis receber ninguém, não acertou nada e está deixando para julho, mas pelo menos com um apêndice aí de 10% no mínimo é o que vai ocorrer, que eles vão ter que reajustar os professores, que não é nada, é ínfimo, de acordo com o que eles pediam, que era 75%. Mas eu quero aqui deixar mais uma vez minhas palavras de apoio à sua fala e dizer que você, como essa casa aqui, a gente deu total apoio aos professores em greve, que era a minoria, respeitando também as suscetibilidades dos outros professores que não entraram em greve. Muitos até não entraram porque sabiam que iam ter o ponto cortado e não tinham o que fazer perante a situação, porque as contas vêm, e não são muito pequenas as contas de hoje, né? De energia elétrica, de água, da Sabesp, e a carência e a carestia aí da inflação que já está batendo no bolso. Obrigado aí. Obrigado, vereador Vanderlei. Eu quero afirmar que caíram 3 secretários do alto escalão do governo Beto Richa. E na troca de acusações, o secretário da Segurança negou conhecer a violência da polícia. E o comandante da polícia também pediu demissão do cargo.
E ele falou que não só o secretário autorizou, como o governador sabia da ação da polícia. Então, eles querem fazer uma coisa e jogar a culpa nesse ou naquele, que não tem como, né? Mesmo que não houvesse esse esclarecimento por parte do comandante e a fala do governador e do secretário da Segurança, não engana, hoje não engana mais o povo. Mas é lamentável porque o número que foi passado, a Globo passou que era mais ou menos 200 professores. São 392 professores machucados. Não é mais ou menos 200. São quase 400 professores machucados. E é lamentável que num país em que se prega, e nós vivemos uma democracia, se haja de forma tão violenta, ainda mais partindo de um partido que chama os trabalhadores de bandidos e de arruaceiros. Então, de democracia, por parte do PSDB, a gente vê que não tem nada. E temos prova disso, a forma que estão tratando os professores. Muito obrigado, senhor. A palavra continua livre. Peço licença para falar do meu assento. Boa noite, nobres vereadores, senhor presidente. Gostaria de falar sobre o encontro que nós tivemos no último sábado na Câmara Municipal de Itapeva, onde o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, esteve presente. Aqui dessa Casa de Leis foi eu e o presidente, o senhor prefeito estava presente também. Nessa reunião, nesse encontro, estavam 4 deputados, um deputado federal, um deputado estadual, que é o Ricardo Madalena, o Arlindo Chinaglia, federal, Guilherme Mussi, federal, e o Goulart, federal também. E estava o presidente da Condersul, Júlio Fernando. Esse encontro teve representantes de vários municípios, integrando um consórcio de desenvolvimento da região do Sudoeste, onde apresentaram suas reivindicações ao Ministério das Cidades, que tem a atribuição e o papel de elaborar política pública para desenvolvimento urbano, de habitação, transporte urbano e trânsito. E também é responsável pelo programa Minha Casa Minha Vida, um dos mais importantes programas habitacionais do país, e é desenvolvido pelo governo federal, em parceria com os municípios. Somente Itapeva, já são 1.500 famílias de baixa renda beneficiadas, que serão beneficiadas até 2016. E o ministro se prontificou a dar mais 1.000 habitações, onde o prefeito do nosso município esteve entregando o ofício também e pediu casas também para o nosso município. Então, esse interesse dos representantes de todas as cidades de estarem lá, realmente a casa estava cheia, representantes de vários lugares, eu achei muito importante e espero que o ministro realmente faça um bom trabalho. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, novos vereadores, vereadora. Senhor presidente, eu queria relatar uma cobrança aqui em cima eu não sei qual firma que pegou lá o posto de saúde de Jeromaia, e você pode ver que todos os postos de saúde sempre tem cobrança ou indicação aqui na Câmara, e está dando a impressão que nem foi tomada providência. O posto de saúde de Jeromaia, até que na quinta-feira eu estive lá, até que a vereadora também estava lá acompanhando, você vê ali que a firma que pegou lá, até agora, ela não concluiu a rampa até na saída da calçada. E nós tivemos lá, olhando, até que o secretário, o vereador Dico também estava lá, e ele viu lá que até que na hora que ele chegou lá, chegou um paciente na cadeira de roda, e a dificuldade que foi para levar para dentro, né, vereadora? E é uma judiação, de repente aquilo lá é uma empresa que pegou, daqui a pouco só para a prefeitura terminar lá. E é grande a rampa lá, fizeram a rampa até uma altura,
e não terminaram até e a obra está quase sendo entregue lá, não sei se for me engano. A outra coisa, senhor presidente, queria cobrar também, a respeito de, acho que várias indicações eu fiz, o vereador também que fez, acho que a vereadora deve ter feito também, a respeito lá do Banco da Terra. Nós sabemos que o orçamento da prefeitura hoje, por exemplo, iluminação aí está precário, né? Não está entrega, eu acho que já deve ter entregado também, a DET já deve ter entregado a prefeitura já aí, né? Sobre iluminação pública. E uma única coisa que eu queria pedir aqui, senhor presidente, que o secretário apanhasse pelo menos um bico de luz na entrada do Banco da Terra, porque ali tem a saída do caminhão de quiaba, e o carregamento geralmente é à noite. E o povo está sofrendo ali, a gente vê que é escuro ali, pelo menos um bico de luz por enquanto, se o secretário pudesse atender a nós, eu ficava agradecido. Sobre o da saúde, eu vou conversar com o doutor Gilson, que é o secretário, ver por que não foi concluída a obra, se amanhã o senhor vai viajar até DR, mas eu vejo. E o outro eu converso com o prefeito daí no outro caso. Obrigado, senhor presidente. Foi isso. A palavra continua livre. Eu peço para o primeiro secretário a leitura dos ofícios. Primeiramente, aos senhores vereadores aí, a audiência no DR, lá em Itapetininga, amanhã às 10 horas da manhã, onde alguns já se manifestaram que não poderão estar presentes, e me parece que quem vai comandar, com todas as solicitações e clamores nossos aí de longa data, vai ser o vereador Balinha. E você jogue duro lá, vereador. Jogue duro que vai ter todo o nosso apoio aqui. E até a mesa aí já está providenciando os tópicos de todas as cobranças que essa casa, através de todos os seus vereadores, tem contra o péssimo atendimento do DR, quase que em todas as nossas rodovias aí, que cortam o município. Então, use da sua prerrogativa de vereador e conte conosco com total apoio. Amanhã às 10 horas lá em Itapetininga, então. E aqui também tem, deixar público aqui uma iniciativa que eu parabenizo o presidente aqui, Pedro, por sua iniciativa de proceder aqui à convocação para uma audiência pública, nos seguintes termos: edital de convocação para audiência pública. A Câmara Municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, por seu presidente, vereador Pedro Geraldo Novaes Macedo, e por sua Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social, por seu presidente, vereador José Vanderlei Barreira, convido a toda a população itabaraense para participar da audiência pública a se realizar no edifício sede do Poder Legislativo, a Rua Josefina Silva Melo, 550, Centro, a partir das 18 horas do dia 18 de maio do ano de 2015, para ampla discussão quanto a todos os aspectos formais e meritórios do seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 15, de 23 de abril de 2015, que aprova o Plano Municipal de Educação e da outras providências. O projeto em comento poderá ser visualizado por inteiro teor no site do Poder Legislativo Municipal, www.câmaraitaberá.sp.gov.br, e também está disponível para conhecimento público na Assessoria Legislativa de Apoio às Comissões Permanentes. Publique-se no site do Legislativo e na imprensa local por uma vez. Afixe-se em locais públicos. Câmara Municipal de Itaberá, 7 de maio de 2015, Pedro Geraldo Novaes Macedo, presidente da Câmara Municipal, José Vanderlei Barreira, presidente da Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social. E edital do mesmo teor para o projeto de lei número 17, de 30 de abril de 2015, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do município para o exercício 2016 e de outras providências. Audiência pública também no dia 1º de junho, às 18 horas, para discussão quanto às metas e prioridades da administração municipal a esse projeto tão importante aí. E o projeto também está no site da Câmara e também está disponível para conhecimento público da Assessoria Legislativa de Apoio às Comissões Permanentes. Pedro Geraldo Novaes Macedo, presidente da Câmara Municipal. E o projeto encontra-se na assessoria para acesso ao público e eventuais apresentação de emenda. Seria essas palavras.
Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão.